Quando falamos sobre arquivos no computador, isso pode ser qualquer tipo de arquivo, seja uma planilha, uma imagem, um documento do Word ou qualquer outra coisa. Nossos programas podem abrir esses arquivos e fazer coisas interessantes com eles. Nesse vídeo vamos nos concentrar em um tipo especial de arquivo chamado arquivo de texto. Esses arquivos de texto são compostos por caracteres, são letras, números e símbolos que podemos abrir e visualizar ou editar. Outros tipos de arquivos, como imagens ou música, são armazenados de outras maneiras que os tornam um pouco mais difíceis de trabalhar. Então vamos começar com arquivos de texto. Para esse vídeo estou começando uma janela vazia do VS Code. E a primeira coisa que vou fazer é abrir uma pasta, não um arquivo, mas uma pasta onde eu posso criar alguns arquivos que nós vamos usar. Então, vou abrir aqui, abrir pasta. Eu escolhi no meu diretório entrar em projetos e Python. Agora, vou primeiro criar um arquivo para o meu programa Python e vou chamá-lo de arquivo demo. Vou fazer assim, clicando nesse ícone, arquivo demo.py. Em seguida, vou criar um segundo arquivo. E para esse exemplo, eu vou criar um arquivo que poderia armazenar os cursos que eu posso estar fazendo em meu programa de estudos. Esse arquivo aqui vai se chamar cursos.txt. Observe que para esse arquivo decidi dar a extensão .txt em vez de .py. Acontece que ambos esses arquivos são arquivos que contêm texto. Ao dar a eles extensões diferentes, estamos dando uma informação para o sistema operacional sobre qual programa deve ser usado para abrir e usar esses arquivos. Se ele vir um arquivo com a extensão JPG, assume que é uma imagem. Se vir um arquivo .docx, assume que é um documento do Microsoft Word. Como você sabe, arquivos com a extensão .py são programas Python e arquivos com a extensão .txt são apenas arquivos de texto genéricos. Então, nesse arquivo cursos.txt, eu vou simplesmente digitar alguns cursos que posso estar fazendo. Esses são alguns exemplos de cursos. E eu vou salvar esse arquivo aqui. Agora, não há nada de especial nesse arquivo, é apenas um arquivo de texto genérico. Mas vamos usá-lo para mostrar como podemos abrir arquivos em nossos programas e obter o texto que tem dentro deles. Agora eu vou abrir meu programa Python e vou dividir a tela para que a gente possa ver os dois ao mesmo tempo. Basta eu arrastar o arquivo até a extensão lateral. Em meu programa, quero abrir esse arquivo, extrair as informações dele e atribuir essas informações a algumas variáveis. Uma vez que o texto esteja em uma variável, não é diferente de qualquer outra variável do tipo string que usamos antes. Nesse exemplo, vamos manter simples e apenas exibir na tela. No Python, você abre arquivos usando a função interna open. Agora, pelo pop-up aqui, no Visual Studio Code, você pode ver que existem várias opções diferentes que você pode especificar para abrir um arquivo. Mas não vamos nos preocupar com a maioria delas nesse momento. Como as opções padrão são suficientes para ler os dados do arquivo, eu apenas preciso fornecer o nome do arquivo como uma string. Dessa forma. Muito bem. Assim como quando usamos a função input e ela retorna uma string, a função open retorna ou me traz de volta um tipo especial de variável que eu posso usar para interagir com o arquivo. E posso armazenar isso em uma variável chamada cursos_arquivo ou algo semelhante. Vamos fazer isso. Agora vamos executar isso. Muito bem. Nesse ponto, ainda não estamos usando os dados que estão na variável, mas podemos ver que foi executado sem nenhum erro. Por outro lado, digamos que eu tenha soletrado cursos errado. Vamos fazer assim. E rodar o código novamente. Veja que agora aconteceu um erro. Se você obtiver uma mensagem de erro como essa, você deve parar e corrigir o problema antes de prosseguir para fazer qualquer outra coisa. Vamos corrigir. Um problema comum que você pode encontrar
ocorre quando seu programa está executando em uma pasta diferente daquela em que o arquivo de texto está armazenado. E ela não consegue encontrar o arquivo que você está tentando abrir. Existem várias maneiras de lidar com esse problema, como especificar o caminho para o arquivo ou ter certeza que seu programa está sendo executado na pasta certa. Nesse caso, eu abri uma pasta no VS Code e criei os arquivos dentro da mesma pasta. Então ele vai saber executar meu programa e procurar os arquivos dentro dela também. Agora vamos falar sobre como trabalhar com o arquivo, agora que ele está aberto. Quando você estiver trabalhando com arquivos no Python, depois de abri-los, você pode fazer muitas coisas com eles. Eu posso ler o arquivo letra por letra, linha por linha, ou carregar o arquivo inteiro de uma vez. No meu código aqui, eu abri o arquivo cursos.txt, mas ainda não fiz nada com ele. Uma das maneiras mais fáceis de obter dados de arquivos no Python é usar um loop for, para percorrer por ele como eu faria com uma lista normal. O código para isso é o seguinte. Lembre-se que não há nada de mágico sobre a palavra linha que está digitada aqui. Poderia ser qualquer coisa, mas linha é uma boa escolha. Esse código vai percorrer o arquivo linha por linha e vai armazenar cada uma na variável linha. Em seguida, vamos imprimir ele na tela. Vamos executar isso fazendo uma depuração. Veja, o arquivo foi aberto sem erros. Agora nós temos cursos arquivo, contendo o conteúdo do arquivo, e temos a primeira linha de código, CSE 110, como está aqui no arquivo. Vamos prosseguir para a segunda linha, CSE 111, exatamente como está aqui, e assim por diante, percorrendo cada linha que existe dentro do arquivo. Muito bem. Você pode ver aqui embaixo que tem algumas linhas em branco extras, sobre as quais nós vamos falar mais para frente. Agora, tem mais uma coisa que é realmente importante. Sempre que você abrir um arquivo, precisa se certificar de que ele seja fechado. Caso contrário, seu programa pode manter o acesso a ele bloqueado. Você pode ter visto isso às vezes no seu computador quando tenta excluir um arquivo e ele diz que não pode, porque está sendo usado por outro programa. Existe uma maneira de fechar diretamente o arquivo digitando cursos.close. Isso funciona, mas você precisa se lembrar de fazer isso e garantir que seu programa nunca saia sem fazê-lo. Mas existe uma maneira melhor de fazer isso no Python, que é usar a palavra-chave with. Quando você usa a palavra-chave with, você define um bloco de código e quando o programa sai desse bloco de código, ele vai fechar automaticamente o arquivo para você. Então você digita assim. With open. E aqui vai ser um pouco diferente, porque em vez de colocar o nome da variável no lado esquerdo, dessa vez você escreve as cursos arquivo. Finalizando com os dois pontos. Aqui você vai precisar movimentar essas linhas para a direita. E não precisa mais fechar o arquivo. E é só isso. Funciona exatamente como a primeira maneira, mas garante que o arquivo seja fechado. Vamos executar. E pronto. Agora você sabe como abrir um arquivo e carregar seu conteúdo em uma variável. Você pode usar qualquer uma das ferramentas e técnicas que você aprendeu em programação para trabalhar com esses dados de arquivo.